É mais um encontro maravilhoso da Jovem Pan, Show da Manhã, aqui no Five, um evento que reúne empreendedores de todo mundo, mais de 25 países. E a bola sempre é sucesso quando se reúne principalmente a comunidade internacional. O sucesso do Cicinho com os árabes, o painel do futebol com Marcelo Paes e Cicinho, ou seja, uma atração empreendedora. As pessoas têm que começar a entender que futebol é empreendimento. E como empreendimento a gente tem a oportunidade e potencialidade global. Quem não conhece, Cicinho, um grande atleta, um astro do futebol e que sempre trouxe muita alegria por onde passou. E hoje está proporcionando a realização de sonhos de muitos atletas que estão sendo descobertos no nosso país, que sempre foi um país de talentos. E o Marcelo Paes, cearense, mas é representante do Fortaleza, porque tem essa coisa, falar que é cearense, o cara vai achar que é Ceará. Não. Com naturalidade, não. Então, um bate-papo aqui para vocês entenderem essa pluralidade do Five. Cicinho, vocês participaram de um painel e o mundo da bola sempre tem uma atração à parte e além dos negócios tem um pouco da tietagem, um pouco da torcida e principalmente das considerações e memória afetiva. O futebol para você hoje, além de ser uma paixão, é um empreendimento, é um movimento empreendedor. Que recado você dá aqui para a nossa audiência? Primeiramente é uma honra estar aqui com vocês, novamente com o presidente, que é uma referência hoje no nosso futebol, um exemplo a ser seguido. E sim, o futebol, ele movimenta, o futebol ele gera renda, e desde que é feito com responsabilidade, com sabedoria, porque o futebol é muito dinheiro que se gira. E como ex-atleta, eu fui criado dentro do futebol. Então hoje eu tenho também um centro esportivo que eu trabalho com formações de atletas e mostro para eles os princípios que a profissão requer. Porque para você ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa ter os requisitos que a sua profissão pede. E o futebol, ele requer muitas renúncias, Você conquista muito, mas também você precisa de renúncias. E é isso que a gente procura passar para os meninos que estão começando. E quem sabe, nessas aventuranças nossas, a gente não encontra um Neymar, um Cristiano Ronaldo, que melhora. Pode ser, um Cicinho já ajuda. Marcelo Paes, a vida do empreendedor, do empresário de futebol, muitas vezes não é só esse mar de rosa que as pessoas acreditam quando se celebra, quando tem as derrotas, porque há um planejamento, há uma verdadeira empresa, um pensamento empresarial por trás disso. O que é que motiva um ser humano a ser empreendedor de futebol, diretor de futebol e administrador de futebol num país que o futebol já foi mais apaixonante do que é hoje? Hoje tem uma visão de negócio e visão de empreendedorismo. Como é que é isso para você? Bem, primeiramente também agradecer a oportunidade de falar para vocês aqui da Jovem Pan. Muito feliz pelo espaço, estar ao lado do Cicinho. Dividimos um painel aí hoje, foi bem interessante conhecer ele de perto, o quanto ele é carismático, inteligente e como ele fala com clareza, com verdade. Muito bom esse momento, estar aqui de novo ao lado dele. Eu acho que o dirigente esportivo, o gestor esportivo, ele lá atrás queria ser um jogador, Eu acho que todo mundo que trabalha com futebol de alguma maneira quis ser jogador antes. O radialista, o comentarista, o árbitro, as pessoas que estão no futebol primeiro sonharam em ser jogador de futebol. Jogaram futebol, tiveram aquele desejo, torcem por algum time, o que é natural. E os caminhos vão direcionando. Poucos viram jogador de futebol, pouquíssimos viram jogador de altíssimo nível, como é o caso do Cicinho, que teve nos maiores clubes do mundo, na seleção brasileira. E aí vem a gestão e tem um pouco de paixão, tem um pouco de desejo de estar também no futebol em outra função, tem um pouco de vocação, Eu, no meu caso, o meu pai é uma inspiração muito grande para mim. O meu pai é educador, professor de física, mas sempre foi louco por futebol e já foi dirigente de futebol em times amadores, no time da cidade pequena lá, no nosso estado chamado Pacajus. Ele era dirigente de um time
né? E ele me contava as histórias dele, uma vez eu fui o melhor dirigente do Intermunicipal, não sei o quê, eu montava o time. Eu acho que aquilo foi ficando também, né, no meu imaginário, na minha memória, e hoje ele vibra comigo, né? Hoje ele vai para todos os jogos comigo e eu acho que tem um pouco de tudo. Do jogador frustrado, do gestor em outras áreas, de querer seguir algo que o seu pai fez, no caso o meu pai, né? E sabendo que tem inúmeras dificuldades, porque no Brasil especificamente, né, só é bom quem ganha e ninguém ganha o tempo todo, né? O segundo lugar já não vale muito, né? Uma campanha mediana numa Série A já não vale muito, e isso faz com que você tenha poucos felizes e muitos sendo cobrados, mas faz parte, a gente tem que saber que a realidade é essa, não vamos mudar essa realidade, saber conviver com ela, mas acima de tudo, buscar fazer com que o ambiente do futebol seja melhor, e melhor do ponto de vista ético, do ponto de vista comportamental, do entretenimento. Futebol é entretenimento, ele existe para alegrar as pessoas, para divertir as pessoas, para distrair as pessoas naquele momento ali que está assistindo o jogo, né? E que a gente como dirigente tem essa responsabilidade também, porque somos espelho também para a parte da sociedade. Muito bem, eu vou fazer uma provocação a vocês dois, porque na Jovem Pan, além de ser hoje uma plataforma nacional de jornalismo, entretenimento e música, a gente tem um programa chamado Show da Manhã, onde a gente é ativista da felicidade. E a gente prega sempre que a vida é um show e viver é uma arte. E a arte do futebol é uma arte que muitas vezes supera uma série de barreiras, inclusive idioma. Eu estava vendo você aqui com a comunidade árabe, né? Ou seja, e o encantamento é total, porque o futebol consegue trazer essa conexão. E aí eu pergunto para você, Cicinho, você que teve a oportunidade de realizar um sonho, que é o sonho de muitos, e como disse o Marcelo, não são todos que chegam, e muitas vezes esses que chegam não têm a disciplina, ou às vezes não respeitam o momento, e às vezes não cumpre uma jornada por não entender a responsabilidade de uma paixão que, na verdade, o jogador profissional, além de paixão, ele tem compromisso. E é uma disciplina, é um verdadeiro sacerdócio você jogar futebol, para respeitar todos os processos, para você dar o melhor de você. Como é que você vê isso? Você trabalha e investe na formação e descoberta de novos profissionais. Há uma cultura, há uma educação que está melhorando para que se conscientize a responsabilidade do profissional e administrar a fama de quem consegue realizar? Olha, o que eu procuro passar, né, digamos, na minha escolinha de futebol para os atletas mais jovens, é exatamente essa expectativa que muitos criam para o futuro. Porque todos, se você perguntar, hoje a maior dificuldade no futebol, quando se fala em trabalhar com formação de atletas, principalmente escolinha de futebol, hoje você recebe 50, 60 meninos, nenhum quer ser Cicinho, nenhum quer ser Cássio, Rogério Ceni, todos querem ser Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Porque isso daí já vem de berço, né? E as crianças são induzidas pelos pais a jogarem futebol, algumas nem gostam. E muitos acabam se frustrando, porque tem aquele pensamento, vamos me tornar jogador de futebol. Então, criam-se essa pressão para as crianças, digamos assim. Prova disso é uma Taça São Paulo, que hoje muitos usam o quê? Para vender jogador, para comercializar jogador, e às vezes alguns perdem, né, principalmente time grande, e nenhum serve se não é campeão. Então mudou-se muito, mas hoje existem clubes que trabalham, né, que estão mudando essa mentalidade, estão cuidando, algo que a gente estava falando ali, né, quando nós estávamos ali no painel, a questão da mentalidade dos atletas, né, a psicologia, trabalhar esse lado, porque nem todos vão se tornar jogador profissional e nem todos vão ser bem-sucedidos no futebol, mas podem o quê? Tirar de uma frustração de não ser um jogador, se tornar um presidente, um preparador físico. Então é isso que a gente procura trazer para esses atletas. Às vezes ele não pode ser um Neymar, mas pode ser um jogador mediano e vai se sentir realizado desde que ele esteja o quê? Cumprindo os requisitos que o esporte pede. Dormir bem, alimentar bem, renunciar, né, a questão de noitadas, que isso pega muito no meio do esporte.
E quando você faz isso, você colhe frutos. Mas é complicado colocar na cabeça do jovem, porque eles batem na cova, depois que você aproveitou, você fala... E você tem que falar, não, eu estou tentando te mostrar onde eu errei para você não errar. Mas é dessa maneira que a gente procura trabalhar, porque o ser humano ele é induzido a essa conquista, é ensinar de uma maneira assim, bem simples, eles a terem objetivo e cumprir aquilo que a profissão requer. Marcelo Paz, vou te fazer uma pergunta que eu acredito que pouca gente fez, ou quase ninguém fez, mas que você, representando um clube de futebol como Fortaleza, que é um ícone no Ceará, eu tive a oportunidade de morar no Ceará uma certa vez e conheci um ex-jogador do Fortaleza, que era uma paixão incrível, o Serginho, e vocês estão escrevendo uma história que poderia ser referência para muitos clubes no Brasil, que foi buscar algumas ferramentas, até desconhecida para muita gente, que foi a constelação sistêmica. O Fortaleza fez um trabalho maravilhoso de constelação sistêmica com a Rose Militão, que eu cheguei a conhecer, e a aceleração de posicionamento e comportamento do Fortaleza no futebol teve uma sensível melhoria. Então eu gostaria que você falasse dessa experiência, porque isso pode ser uma referência para muitos diretores e muitos clubes, buscar uma nova leitura de como gerenciar todo esse processo. Como é que foi isso para você? Realmente, como você me disse, era uma pergunta que acho que nunca um radialista me fez, né? Um profissional de imprensa, um jornalista. Legal, muito bom abordar esse tema. Eu conheci a constelação familiar, que hoje tem o nome de constelação sistêmica, a nível pessoal, né? Para tratar situações relacionadas a mim. Eu faço terapia e eu recomendo que as pessoas possam fazer, né? Porque é algo que ajuda a gente a entender melhor o outro, a se autoconhecer. Então, conheci a constelação como uma técnica de psicologia e me aprofundei, e a partir daí a constelação sistêmica que se aplica a grupos, né? A empresa, a clube de futebol, a organizações, e nós utilizamos esse recurso algumas vezes ao longo dessa caminhada, né? Para entender situações que estavam ocorrendo, para entender situações que pareciam que estavam travadas e a gente não entendia o motivo. Poxa, a gente está fazendo tudo tão certo, por que não está dando certo? Né? E o recurso da constelação sistêmica foi utilizado por mim e pelo Fortaleza em algumas oportunidades. Hoje é uma técnica que é utilizada muito no Poder Judiciário também, né? Já reconhecida no Poder Judiciário, sobretudo no Vara de Direito de Família, né? Constelação familiar, muito também no direito, no mundo empresarial. Então é algo que é interessante, que eu tive uma experiência boa, que eu aprendi e que acredito que em algum momento nos ajudou nessa caminhada. Não é milagre, não é faz a constelação, de repente as coisas destravam, tudo começa a ir bem, o time começa a ganhar, mas ela te ajuda a entender cenários, a desmistificar cenários, a destravar situações ali que precisam ser perdoadas, ressignificadas. Então eu acredito nisso e de fato utilizamos lá por alguns anos algumas oportunidades. Tá aí, Cicinho, uma grande oportunidade de mudar a mentalidade desses jovens que querem ser profissionais, de buscar uma terapia diferenciada que estimule um novo comportamento. Para a gente fechar esse bate-papo, eu fico muito feliz e quero agradecer esse tempo de vocês com a nossa audiência. Uma mensagem de 2 minutos, o que você falaria para um jogador que está começando hoje ou para um jovem que quer se transformar num profissional de sucesso e seguir o seu exemplo e de fazer uma carreira brilhante e ao mesmo tempo hoje está sendo aí reconhecido como um bom descobridor de talento e gerenciador de talentos? Olha, a mensagem que eu deixo é assim, em toda profissão você não tem um segredo. Na verdade, o maior ou melhor segredo é você se dedicar a ela. Então o futebol é isso, o que a gente vê pouco, e isso é algo que eu falo muito para os jovens, é o quê? Eu falo, você joga futebol, quanto tempo você passa na internet? Passo 10 horas, dessas 10 horas, o que você vê de vídeo sobre o jogador que você se espelha? Nada. Então, nós temos tantas ferramentas e hoje eu aconselho os atletas sempre o quê? Por exemplo, eu sou um cara que eu joguei de lateral.
Na minha época, nós não tínhamos tantas redes sociais, mas eu conseguia entrar, ver vídeo do Cafu, do Jorginho, porque eram caras que eu me espelhava e eu falava, o que eu preciso fazer para ser igual a esses caras? Então é isso que eu aconselho os jovens, é investir na carreira, entendeu? Procura vídeos de atletas na qual é da mesma posição. Se você tem a oportunidade de contratar um psicólogo, contrate um psicólogo. Se você tem a oportunidade de abrir mão do que te tira, né, esse foco no futebol, faça isso, porque é um grande investimento. Tem muitos atletas hoje já renomados no Brasil que saem e vai para a Europa e não contrata um preparador físico para levar junto com ele. É um grande investimento. Isso a gente vê, Cristiano Ronaldo, a gente vê Messi, Toni Kroos, são caras que investem no futebol. Então, os jovens que estão começando, procura investir na carreira dessa maneira. E, obviamente, treinamento. Ser o que mais treina, respeitar e sempre o maior conselho, dorme cedo, porque o futebol requer isso. Marcelo Paz, você que é um ser humano maravilhoso, está aí à frente do Fortaleza, assumiu aqui que inclusive descobriu a terapia e a constelação para resolver os seus problemas, então pode resolver o do próximo. O que você acredita hoje que a gente poderia, como gestor, o que você gostaria de falar para que a gente voltasse a ter o futebol como paixão e o futebol associado a paixão e negócios? E conciliar isso de uma forma positiva e não de uma forma que as pessoas começam a fazer uma tradução, às vezes maldosa, que esse negócio é só para ganhar dinheiro e não tem compromisso. Qual é hoje a sua mensagem como gestor para inspirar outros que estão assistindo a gente? Eu acho que a gente de fato tem que saber separar, né, o instinto ali inicial de você. Por que você está no futebol? Por que você se tornou um jogador? Por que você se tornou um dirigente, né? Do resultado financeiro ou qualquer resultado de disposição, de vaidade, de ego. O Vojvoda, que é o nosso treinador, ele às vezes questiona os jogadores isso. Antes de um grande jogo, ele pergunta: por que vocês estão aqui? O que vocês sonhavam lá atrás? Era em dinheiro, era em fama? Ou era jogar um jogo como esse? Ou era pegar um estádio lotado com 50 mil pessoas? Né? O que é que te move? É o que o futebol te dá ou o que é o futebol para você? Tem uma diferença. O futebol, né, Cicinho, dá dinheiro, fama, mulheres, né, coisas assim que... Mas aí, se é isso que te move, talvez não seja o mais legítimo. Mas se te move jogar bola, entregar, fazer o meu melhor, desfrutar dentro de um estádio cheio, uma partida de futebol grande, contra um grande adversário, eu acho que isso faz com que o resultado seja mais verdadeiro, mais cristalino, mais puro. Futebol é negócio? Envolve dinheiro, sim, envolve business, envolve compromisso, com toda certeza. Mas a essência não pode ser perdida. A essência do sonhar. Eu, como dirigente, eu me arrepio quando eu entro no estádio e vejo ali 40 mil torcedores do Fortaleza, 50 mil torcedores do Fortaleza, fazendo um mosaico, soltando fogos, cantando a música do time. Quando a gente joga competições internacionais, que começa o hino nacional, o hino para e a torcida canta o resto do hino na capela. Isso é lindo, é sensacional. Isso é a essência, isso não pode se perder. Se você deixar de sentir esse arrepio nesses momentos, é melhor parar e fazer outra coisa. E falo de verdade. Então a essência não pode ser perdida, mas, como o Cicinho também falou, requer profissionalismo, dedicação, foco, sono, descanso, estudo, preparo, uma série de situações para você performar em alto nível. Mas a essência não pode ser perdida. Eu acho que a mesma essência que você tem quando vai fazer um programa, quando vai comentar um jogo, quando vai receber um entrevistado, isso não pode ser perdido, porque é isso que nos dá a força para fazer diferente, para ir além. O resto é consequência. O resultado, a fama, o dinheiro, se vier, é consequência de um desejo que é algo mais antigo, é algo que você traz muitas vezes da infância. Eu vou só dar uma contribuição para vocês e acredito, se vocês acreditam que vale a pena, vocês passam para frente, que eu brinco o seguinte: eu trabalho muito com marketing político. Eu falo assim, olha, todo político que quisesse realmente ter um comprometimento com a sociedade, com o seu estado e com o Brasil, estude um pouco o que o Juscelino Kubitschek fez na história política desse país.
E no mundo de futebol, acredito que a melhor forma da gente despertar esses jovens que ficam encantados aí com Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e outros, é resgatar e conhecer a vida como foi a jornada do Pelé, que não teve nenhum apoio e ao mesmo tempo o seu futebol falou mais alto e a disciplina o obrigou a ser quem ele é. Assim como o Tostão deixou de ser médico para ser um jogador de futebol, o Sócrates, um grande médico que se dedicou ao futebol. Então isso tem que ter a paixão, mas tem que ter a gestão, o gerenciamento e a disciplina que o Cicinho colocou tão bem. Agradeço muito a participação de vocês, parabenizo pela jornada, parabenizo pelo que você está fazendo hoje, né, ter esse compromisso de descobrir nosso talento e pela sua lucidez como gestor e de honrar o que foi para trás. Acredito que esse é o grande recado da Constelação. Faz a gente parte. Honrar os nossos ancestrais e aqueles que vieram antes da gente. Honrar quem veio primeiro, valorizar, entender a importância das pessoas que passaram antes da gente, seja a nível familiar, seja a nível empresarial, seja a nível de clube. Honrar é importante e é uma das técnicas da constelação sistêmica, né? Agora eu fico entendendo por que o Fortaleza está onde está e o meu Goiás está patinando. O futebol goiano tem muito que aprender com vocês. Cicinho, obrigado. Obrigado, eu que gentileza agradeço. Toda sua e a nossa audiência agradece. Valeu, obrigado. obrigado, Beijo no coração de todos. E esse é o Five. Até o futebol é empreendedor no mundo dos empreendedores. E aqui nós temos uma referência nacional participando de um evento global. Muito obrigado. Valeu.